Olá, todo mundo! Hoje a nossa roda de conversa vai ser com Socorro Andrade. Nossa roda de conversa sobre as personalidades do teatro no Amazonas. Socorro Andrade, um imenso prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Por favor. É um prazer enorme, né, participar dessa roda de conversa, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Eu sou atriz, bonequeira, diretora, contadora de história, inventadeira, enfim, faço parte desse universo lúdico aí que o teatro apresenta pra gente, um leque de possibilidades, e dentro dessas possibilidades eu tô lá ocupando um lugarzinho. Socorro já trilha aí há muitos anos, né, como artista e sempre trazendo o teatro numa linguagem infantil, né? Socorro, como que foi esse encontro? Você foi até o teatro veio até você? Na verdade, assim, é uma questão de várias influências, né? Meu pai também, quando era mais jovem, ele também dirigia espetáculos, ele gostava muito de literatura, ele foi escritor, enfim. E aí essa coisa toda influencia a gente a conviver, né, com a arte e a ver o mundo de outras formas. Aí minhas irmãs também tiveram envolvimento artístico. Minha irmã mais velha, a Fátima Andrade, que hoje ela faz teatro lá no céu, ela foi atriz do TESC, né, do Márcio Souza, então viajou para vários lugares do Brasil levando a linguagem do teatro do TESC. E assim eu fui adquirindo essa vontade também de querer me expressar através do teatro. Então, muito pequena ainda, eu já gostava, né, de ver teatro, enfim. E o meu interesse mesmo foi quando eu fui participar, eu fui assistir, participar como público, como plateia, de um espetáculo do Titio Barbosa, né? E aí eu me encantei, foi a primeira vez que eu entrei no Teatro Amazonas, foi a primeira vez que eu vi personagens no palco, e aquilo ali me chamou muita atenção. E um mundo de criança que estava ali, Titio Barbosa, ele arregimentava um público muito grande, né? E era um público diversificado também, era público da periferia, público das escolas particulares, enfim. Um público muito grande frequentava os espetáculos do Titio Barbosa. E eu me encantei com aquele espetáculo, com os espetáculos. Eu acho que eu tinha tipo uns 7 anos. E você entrar pela primeira vez no Teatro Amazonas, né, você já fica encantado. E depois ver aqueles personagens que você está acostumado a ver só nos livros infantis, na televisão, no cinema, ali te contando histórias ao vivo, né? Então, assim, eu fiquei encantada. Muito legal. E quando foi que você teve esse primeiro contato, que você teve a primeira aula de teatro, que você falou, é isso aqui que eu quero fazer? Então, voltando um pouquinho, eu também tinha muito contato com o teatro de bonecos, teatro de formas animadas, porque na época que eu era criança, meu pai também contratava o Oscarino e Peteleco para se apresentarem em casa, dentro de casa, quando tinha aniversário. E aquele boneco que falava, aquilo ali era, nossa, para molecada daquela época era uma coisa assim, de outro mundo, né? E aquilo tudo me chamava atenção. A minha irmã, Bernadette Andrade, ela foi fazer uma especialização, ela fazia educação artística na UFAM, e ela foi fazer uma especialização em Recife, na Universidade Federal de Recife. E lá ela teve contato pela primeira vez com o teatro de mamulengo, né, que são os grandes mestres mamulengueiros, são os bonequeiros do Nordeste, e fazia parte de uma das matérias do curso dela de arte, era essa linguagem do teatro produzido pelos grandes mestres mamulengueiros, que eles trabalham com improviso, né, e muitas vezes eles são de zona rural, pessoas muito humildes, mas eles têm um dom para confeccionar o boneco de madeira, de mulungu, e de criar os seus textos. Eles trabalham com o que eles vivenciam, né, as suas necessidades, e disso eles tiram a comédia, o lado engraçado, para sobreviver. E eles viajam de feiras em feiras apresentando.
Então, a Bernadette, numa dessas aulas, acompanhando esse trabalho, ela fez uma boneca que era no estilo do mamulengo, que é o boneco de luva, que você coloca a mão. E daí ela mandou pelo correio para casa. E eu fiquei encantada pelaquela boneca. O meu pai, ele nunca nos dava brinquedos de presente, ele sempre nos dava livros. Então nós tínhamos várias coleções. E uma das coleções que tinha em casa chamava Nosso Universo Maravilhoso. Nosso Universo Maravilhoso era a nossa internet. Era onde a gente mergulhava e viajava em histórias no mundo inteiro, na história do mundo, na história das artes. Então tinha um pouquinho de cada coisa nessa coleção, que era assim, vasta, acho que tinha uns 30 volumes. E a gente devorava aqueles livros o ano inteiro. E numa dessas páginas tinha como fazer fantoche. Então ensinava a fazer o fantoche de papier-mâché, que foi justamente a técnica que a Bernadette aprendeu lá em Recife, na universidade, fazer o boneco de papier-mâché. E quando esse boneco chegou, eu fiquei encantada com ele. E aí eu resolvi fazer, fui lá buscar o Nosso Universo Maravilhoso e vi a receita que tinha lá de fazer papier-mâché. E eu fiz alguns bonecos. E eu convidei, nós éramos o quê? Eu era adolescente, tinha 15 anos. Eu convidei os vizinhos da rua para nós fazermos bonecos. Nós não tínhamos outra diversão na rua de casa. Nós morávamos na Rua Paraíba e era no começo dos anos 80. A Rua Paraíba terminava antes do CSU do Parque 10. Para lá não tinha mais nada, né, de civilização, assim, digamos. E nem o CSU existia. Então, nós morávamos ali no final do mundo, onde o vento fazia curva. E ali, à noite, nós nos encontrávamos e íamos fazer papier-mâché e fazer bonecos. E aí, um dia, resolvemos, estava no auge, os saltimbancos do Chico Buarque, de Holanda, resolvemos montar o Chico Buarque, montar os saltimbancos. E era uma coisa assim, muito empolgante, porque nós éramos todos jovens, né? E a rua que nós morávamos, que é dentro do Conjunto Aguinaldo, tinham muitas crianças que, como nós, não tinha nenhum tipo de lazer, de diversão. E aí nós resolvemos apresentar no meio da rua esse espetáculo, né? E inspirados pelaquela boneca que veio, e todo mundo fazendo, querendo pegar a técnica, né? E fora as instruções que a Berna nos passava também lá de Recife. E nós montamos os saltimbancos com essa garotada e colocamos cadeiras na rua e montamos uma empanada com um palquinho que abria e fechava. A Paula Andrade, minha irmã, que é muito geniosa com essa questão de cenografia, ela já fez, o palquinho nosso era lindo, ele tinha luz interna, ele abria a cortina, fechava e desmontava quando acabava a sessão, e aí na próxima função a gente estava ali, no outro sábado, domingo, inventando histórias e improviso. E aí a gente acabou ganhando uma aproximação muito grande pelo teatro de bonecos, e foi assim que eu comecei a fazer teatro. Na verdade, eu vim fazer teatro com atores muito tempo depois. Eu comecei realmente fazendo bonecos, né? Então, por isso essa minha aproximação com o universo infantil, por causa do público que nós apresentávamos. Nessa época, a Federação de Teatro chamava FITAM. Era a Federação Independente de Teatro Amador. Então, nós convidamos a FITAM para vir assistir nossos trabalhos. E por quê? O Stanley Wiley, que era ator do TESC, ele era presidente nessa época da FITAM, nos anos 80, no começo dos anos 80. E trouxe o TESC todo para assistir. Veio o Márcio Souza, veio todo o elenco do TESC assistir os saltimbancos na rua de casa. E foi uma festa, nossa, os grandes intelectuais da cidade estavam ali, né, para compartilhar com a gente, para conversar com a gente. E eles nos empolgaram muito a continuar fazendo teatro. E nós pensamos em criar um grupo, né,
E aí surgiu o Grupo da Rua, que foi o primeiro grupo de teatro de bonecos, assim, como grupo mesmo, né, a existir no movimento teatral do Amazonas, porque já tinham o seu Oscarino, que trabalhava com o peteleco, mas muito... Era um boneco, né, que ele manipulava só porque ele era ventríloco. Então, assim, como grupo mesmo, como personalidade de grupo, foi aí que nós surgimos, criando esse movimento de teatro de bonecos aqui. Que legal! E foi a partir disso que a Cia Metamorfose surgiu? Nós vivemos um bom tempo como Grupo da Rua, nós fizemos parte da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, depois nós fomos nos aprofundando mesmo com técnica, fazendo cursos fora, participando de festivais nacionais e internacionais. Nós apresentamos no Teatro Guaíra, em Curitiba, enfim, no Maranhão, São Paulo, em vários lugares nós levamos o Grupo da Rua. E depois do Grupo da Rua, eu dei uma parada mesmo, porque a gente estava naquele processo, nós éramos todos jovens, né? Éramos todos jovens, e estávamos no processo de estudar para fazer seguir alguma profissão. Então, o grupo, na verdade, estagnou, todo mundo foi seguindo sua trilha, foi trabalhar também, né? Enfim. Mas, no fim, eu assumi um cargo público também, na Prefeitura de Manaus, e no final dos anos 80, eu fui convidada pela Norma Araújo para assistir um encerramento de uma oficina de teatro, porque a Norma era diretora, coordenadora de teatro do SESC, né? E aí a Norma me convidou porque ela tinha dado uma oficina e tinha uma garotada lá que queria fazer teatro. E a Norma me convidou, eu fui lá, conheci todo mundo, conheci essa garotada que queria fazer teatro. E quem era essa garotada? Era o Michel Guerreiro, a Vanessa Pimentel, o Ricardo Cruz, Tereza Cristina e o Jerry James e a Masa Barreto. Eles queriam continuar como um grupo, eles se identificavam muito, eles andavam muito juntos. Então, eu tive uma reunião com eles, porque eles queriam continuar. E como eu tinha parado um tempo, eu me empolguei com eles, no resultado da oficina, eu achei eles muito talentosos. E aí nós resolvemos montar um espetáculo. E nessa conversa vai, que linha, onde chegar com esse teatro, né? Nós fizemos várias reuniões, que público nós queríamos. Então tudo isso foi pensado, né? E que tipo de teatro a gente pode levar para esse público. Então, eu tinha um texto que eu apresentei para eles, da Ruth Rocha, chamado Sapo Vira Rei Vira Sapo. Não era um texto para teatro, não era uma dramaturgia. É uma literatura, que ela é escritora para o público infanto-juvenil. E aí eu li eu era apaixonada por aquele texto, porque toda vez que eu lia, eu imaginava ele no palco. Eu visualizava aquele espetáculo, porque ele mexia com várias linguagens na minha cabeça. Eu tinha voltado também de uma oficina que eu fui fazer no Rio de Janeiro, de teatro de sombras. E eu fui selecionada, foram várias pessoas do Brasil, da América Latina também, porque era uma oficina muito importante, oferecida pela Funarte. E só 18 currículos seriam selecionados, porque como era uma oficina muito específica para quem trabalhava com teatro de formas animadas, com bonecos, eles fizeram uma seleção. E essa oficina se chamava O Sentimento do Mundo, e foi dada pelo Giocovitta, que é o maior grupo de teatro de sombras da Itália. Então eu fui fazer na Casa do Pascoal Carlos Magno, que é um centro cultural lá no Rio de Janeiro, né, na Casa do Pascoal. Nós passamos 15 dias trabalhando à noite, porque teatro de sombra tem que ser feito no escuro, aprendendo, sugando aquele pessoal, e durante o dia nós confeccionávamos as silhuetas para trabalhar à noite, né, na projeção das sombras, com a iluminação, com sonorização, enfim. Quando eu voltei, foi nesse momento que eu conheci essas pessoas que queriam fazer teatro, lá no SESC.
E aí, quando eu li esse texto da Ruth Rocha, eu imaginava tudo. Eu imaginava teatro de bonecos, imaginava sombra, imaginava o teatro negro, que é feito com a luz, né, fluorescente. E eu imaginei com os atores. E aí eu montei esse espetáculo com essas pessoas, né? E uma semana antes da gente estrear, nós pensamos assim, bora dar um nome para o nosso grupo, né? A gente era um grupo de pessoas aqui e nós, como grupo mesmo, nós não tínhamos nomes. Então foram várias sugestões de transformação, vai ser borboleta porque ela vira, ou vai ser a lagarta vira borboleta, enfim. E aí o Ricardo sugeriu que fosse metamorfose, né? Porque eles estavam num processo tão louco de produção com esse espetáculo, eles tinham acabado de sair de uma oficina de teatro. Tinham experimentado a arte da representação como ator, mas a linguagem que eles estavam absorvendo naquele momento, que mexia com o imaginário deles, com o teatro de sombra, com o boneco, tudo, era muito louco. Ele falou assim, eu nunca pensei em me transformar em tantas coisas num só espetáculo, né? Eram tantas linguagens. E acabou ficando Metamorfose por conta disso. E esse espetáculo, como eu lembrei daquelas crianças que não tinham uma opção de lazer saudável, né? Na época que eu comecei a ir para a rua fazer os saltimbancos, a gente lembrou, e aí vamos primeiro conquistar um público infantil, né? Vamos encantar esse público com essas diversas linguagens do teatro. E de lá a gente realmente trabalhou muito com teatro para criança. Socorro, ao longo dessa carreira eu tinha participado de festival, já tem muitos prêmios também. Ao longo de todo esse tempo, quanto atriz, quanto diretora, quanto gestora de uma companhia, qual foi o maior desafio, assim? Olha, o maior desafio, eu acho que foi quando a companhia resolveu montar um espetáculo para o público adulto, né? Que era uma linguagem diferente do que nós estávamos acostumados. Então, nós resolvemos mudar a linguagem, o público, né? E o estilo de espetáculo que nós apresentávamos. Então era a primeira vez que nós íamos montar um musical, né, baseado no teatro de revista. Porque assim, eu tenho uma pesquisa muito, que eu gosto muito, que é sobre a história da cidade. Né? Eu gosto muito porque aí surgiu também que foi outro desafio. Acho que foi os dois grandes desafios assim, que eu tive. Foi o livro vivo, que é a visita teatralizada, e o do tamanho de um monte. Foram dois projetos que mudou completamente o nosso propósito, tanto de público como de linha, né, de teatro. Então, o Bonde, além de ser um musical, foi em 2006 que nós montamos, ainda eram poucas companhias na cidade que trabalhavam com a linguagem do teatro musical, né? E para quem nunca tinha nenhuma aproximação com o teatro musical, era bem complicado, porque os atores, nós éramos muito limitados em Manaus, né? Nós não tivemos formação de canto, de dança, de interpretação para o teatro musical, para o teatro em si. E no teatro infantil, a gente trabalha muito música, né? Então, essa aproximação já havia. O Paulo Marinho, o maestro Paulo Marinho, trabalhou com a Companhia Metamorfose durante 10 anos. Durante esses 10 anos, o Paulo, além de criar nossas trilhas sonoras, ele também criava as músicas, fazia esse trabalho de sonorização e de trabalho de canto com os atores. Então, todos os nossos trabalhos, eles envolvem música. A gente sabe que a música é uma linguagem que aproxima muito a criança, né? Então, por isso, em todos os nossos espetáculos sempre tem uma parte que a música é muito importante, é muito fundamental.
E aí era a única aproximação que nós tínhamos, mas muito pouca, porque era muito complicado ter ator que cantava, dançava e interpretava, né? A minha formação foi de dança também. Eu também fiz formação de dança com a professora Conceição Souza. Passei pelo grupo da Conceição, pelo grupo Origem, enfim. Mas nem todo mundo teve essa mesma experiência. Então, eu trouxe de São Paulo o Antônio do Vale, que é um grande diretor de teatro. Antônio do Vale era curador de todos os festivais de teatro do Brasil, né? E também ele pesquisou muito sobre o teatro de revista, teatro rebolado, né? E ele veio e fez a direção do Bonde junto comigo. Então, para mim, assim, além de ser uma inovação, um desafio, né, foi um aprendizado, porque eu estava do lado de um mestre e tentando, ali no meio de tudo aquilo, me entender para poder continuar essa pesquisa, né, de teatro musical, que assim, a gente faz muito pouco hoje na companhia, né? A gente continua trabalhando com atores e música, mas musical mesmo, a gente não tem feito, né? Então, esse foi um grande desafio e foi muito bacana, porque entrava a parte que eu gosto da dramaturgia, que é sobre a cidade, sobre Manaus, sobre você viver Manaus, há uma época que nenhum de nós ainda nós vivemos, né? Porque é o início do século, desde 1900, e nós contamos, no Tamanho de um Bonde, a história do bonde elétrico em Manaus, desde a sua implantação até o final da existência dos bondinhos, que foi nos anos 50. Então, cada processo desse era um momento político que a sociedade vivia, né? E tudo acontecia dentro de um bonde. Então, foi muito rico para a gente. Foi a primeira vez que a companhia trabalhava com trocas de figurino, né? Cada ator tinha 35 figurinos que trocava. E em segundos para voltar à cena. Eram 10 atores, nós tínhamos uma banda acompanhada pelo Paulo Marinho e tínhamos 3 cantores que davam suporte para os atores, né, na hora das músicas, que era o Hamilton Azevedo, a Fátima Silva e a Márcia Siqueira. Então, esses era top do top, né? Então, assim, não tinha como não aprender e se encantar e se envolver com essa linguagem, tendo essas pessoas, né, ao nosso lado, trabalhando com a gente para que o musical saísse. E a linguagem corporal foi muito importante, porque o teatro de revista, ele tem a sua característica. E para isso nós chamamos o Eudson Rodrigues, que também para ele foi um desafio muito grande. Mas assim, o Antônio do Vale, Toninho sabia como dizer para o Eudson chegar em uma determinada pesquisa de movimento, né? Ele deu todas as rédeas, assim, todos os leques, né, do teatro de revista para a gente seguir e fazer uma coisa bem tradicional mesmo. Então, acho que o Bonde e o Livro Vivo, porque o Livro Vivo é um projeto que não tem idade, né, para todo mundo. Então, e você tem que ter aquele grau de convencimento e estar muito certo do que você fala, porque você está passando informação histórica, verídica, né, para o público. Então, esses foram os 2 grandes desafios nossos. E o que te enche os olhos? Olha assim, fala, valeu a pena tudo isso. Eu acho que como chegou hoje o movimento, né? A gente olha para trás e fala assim, poxa, a gente começou aqui em Manaus, no Amazonas, nós começamos a fazer teatro ao contrário do resto do Brasil, onde tem escolas, né? A gente vai para o palco com a cara e com a coragem, né? Você vai lá e se desafia, porque você quer fazer, você tem talento para fazer. E aí você vai te alimentando intelectualmente, né?
com livros. Isso era assim que a gente fazia, né? Com oficinas que tinham fora. Nossa, eu fiz N oficinas aí pelo Brasil inteiro, né? Oficinas com grandes diretores, grandes dramaturgos. Essa foi minha universidade no teatro. E hoje não, hoje nós temos um movimento que tem a base, né? Que começa a mostrar para quem tem interesse, para a pessoa que quer ser ator ou quer ser um pesquisador da arte de interpretar, nós temos universidade hoje, né? O nosso processo foi bem inverso, o meu processo de quem é contemporâneo, né, dos anos 80, foi muito inverso. Então nós fizemos assim, querendo acreditar e conquistar o público, né, e mostrar o melhor, para o público aceitar o teatro, né, para aquela criança que fosse assistir um espetáculo nosso, ficasse tão encantada quanto eu fiquei quando eu era criança e quisesse voltar sempre. E o pai trazendo a criança, ele também está tendo contato com o teatro e aí a gente vai formando esse público, né? Então eu acho que hoje assim ver onde chegou, né, a garra de quem está fazendo teatro hoje, a proposta dessas pessoas que mantêm, desses artistas que mantêm seus espaços, né? Então eu acho que isso aí é muito gratificante, né? E não é uma coisa assim minha, né? Todo mundo, teatro você não faz sozinho, né? Então tem o dedo, a mão de todo mundo foi lá e botou um tijolinho. E isso é muito bacana, isso faz a gente existir. É sobre isso, assim, como isso, tudo que aconteceu, esse processo reverso que você acabou de falar, ele reverbera nesse movimento que é hoje, né? Foi feita ali uma base para que hoje nós possamos adentrar esses espaços, a resistir, existir, continuar existindo. E dando também, fazendo base para que outros venham e continuem o que já foi feito há muito tempo atrás. E o que é interessante é que essas pessoas que passaram muitas pessoas pela companhia, que têm suas companhias hoje. E o que eu acho legal é que muitos fazem pesquisas, como vocês estão fazendo, e relembrando esse momento que não foi vivido por vocês, né, por uma outra geração, né? Tipo, eu vejo a Dini fazendo aquele trabalho dela, de pesquisa, né? A Ana Cláudia Mota, enfim, esses documentários que estão sendo produzidos, né? Que é o nosso momento de fala, é muito importante. Então eu acho que tudo isso é uma forma que a gente tem de se agregar, né? E de se apoiar mesmo. E eu acho que essa é a forma da gente agradecer por tudo que foi feito também, né? A gente está quase chegando no fim e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os teus projetos futuros. Como que está acontecendo a Companhia Metamorfose hoje em Manaus? O que está rolando? O que vai rolar? Então, nós fomos premiados, né, com o projeto Metamorfose 27 anos, da Lei Aldir Blanc. E, assim, dentro do projeto, esse prêmio é um estímulo para todo mundo, né? Todos os artistas se sentem estimulados, né? E é uma retomada, na verdade, num momento muito difícil, né? Para todo mundo, para o mundo inteiro é difícil sobreviver uma pandemia, né? Que tantas pessoas se foram, enfim. Então, a arte está ali, né, para trazer as pessoas para a vida de volta, né, trazer todo mundo para olhar o mundo com arte, né. Então, é tão importante isso. Então, nesse momento, a gente está nesse processo, né, de se reinventar. Então, nós estamos com uma sede hoje lá no Centro Histórico, na Rua Frei José dos Inocentes, e é um casarão muito lindo. E lá a gente está remontando todo o acervo da companhia, vai deixar aberto à disposição de quem quiser ir lá conhecer a nossa história, conhecer nossos adereços, figurinos. E a gente está nesse processo hoje, né? De permanência, né? De existência, né? E de resistência. Então é mais um espaço. Não é um espaço para espetáculos, para eventos.
Sim, eventos podem acontecer lá, é um espaço que é para abrigar a companhia. Então, no momento é esse o nosso projeto. E para a gente finalizar, o que você falaria para Socorro Criança? Para Socorro, antes de conhecer o teatro? Se eu voltasse no tempo, né, como criança, eu diria obrigado para minha mãe. Minha mãe fez a gente viajar muito na literatura infantil. É por isso essa minha aproximação com o teatro para criança, né? Então, quando eu conheci Monteiro Lobato, eu conheci porque minha mãe lia para a gente. Todas essas literaturas universais, Alice no País das Maravilhas, que o nome dela era Alice também, ela fez a gente viajar muito, né? Então eu acho assim que é muito importante você passar isso para uma criança, passar esse universo imaginário, né, de possibilidades. Então eu criança agradeceria muito minha mãe por tudo que todas as noites que ela me fez sonhar. Socorro, muito obrigada por você ter aceitado, uma grande honra para mim, ter um ícone aqui do Teatro Amazonense. Muito obrigada mesmo. Essa foi a nossa roda de hoje. A gente vai deixar aqui todas as redes sociais da Companhia Metamorfose, também quem quiser acompanhar os novos projetos, as novas apresentações, também conhecer o espaço. Obrigada.